Santo Deus de bondade, nosso Criador e que reina e que habita nos mais altos céus, Senhor, mais uma vez me ponho de joelho para agradecer por suas bênçãos, pedir também perdão de todos os meus pecados e pedir ao Senhor sua graça, sua misericórdia e também seu Santo Espírito para conceder-me graça para poder transmitir a tua palavra ao teu povo. Que o Senhor também, segundo a tua bondade e misericórdia, através desses vídeos, o Senhor venha alcançar a tua igreja, teu povo, que venham ser despertados para compreender, entender e aceitar a verdade presente. Abençoe-me, Senhor, segundo a tua graça, abençoe tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá, irmãos, paz e graça seja com todos. Que o Senhor nosso Deus, segundo a sua graça e misericórdia, venha abençoar-nos e também abençoar esse trabalho que temos feito. Eu convido a todos que acessem o canal Despertar em 1844. Acesse o canal, toque o sino para que vocês possam receber os novos vídeos, as palestras e ter acesso também às palestras que já foram feitas, já foram colocadas no canal. São mensagens muito importantes, de muita significância para nós nesses últimos dias. E também eu chamo a atenção das pessoas que têm boa vontade, têm boa fé e também têm meios financeiros para que publique os livros que o Senhor enviou por meio de Jones e Wagner, para que esses livros possam chegar nos lares das pessoas que desejam salvação. Porque nesses livros estão contidos a mensagem de 1888, os sermões de Jones e Wagner, são sermões importantes para nós nesses últimos dias, porque é a mensagem do terceiro anjo. Nós iremos dar continuidade à leitura do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, a página 204, que Ellen G. White ela nos diz que o ômega iria atacar a verdade presente e também iria escrever livros de ordem diferente. Vamos recapitular esse texto. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Tal reforma, se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm surtido a obra desses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. E ela diz mais que seria introduzido um sistema de filosofia intelectual, o sábado seria menosprezado e pisado, e que esse movimento não permitiria que ninguém se atravessasse perante ele. Então, novos livros seriam escritos, os livros que continham a verdade presente seriam tirados das prateleiras e novos livros seriam colocados para os membros. Por quê? Uma nação, uma igreja é educada, a sua mentalidade é mudada através de literatura. E a literatura são os livros que transformam mentes ou para o bem ou para o mal. E o livro Questões sobre Doutrina, esse aqui é o filho do ômega. Esse aqui foi o livro escrito na década de 50 para mostrar aos protestantes que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não era uma seita. Ou seja, aqui foi reescrito os nossos princípios. Os princípios, os pilares que foram levantados pelos nossos pioneiros
Então esses princípios foram demolidos e levantado outros princípios, que não é a verdade, que é chamado de o ômega da apostasia. Esse livro, A Humanidade de Cristo, é um livro que também contém erros. Esse livro foi publicado em 2004. Em 2004, esse livro foi publicado para dar continuidade à apostasia ômega, contido no livro Questões sobre Doutrina. Na época, a liderança fez uso de uma carta que até então não tinha sido publicada, a Carta Bacon. E nessa publicação, a Igreja Adventista, ela pegou essa carta e ali ela fez mau uso de alguns tópicos, certo? Como ela cortasse aqui e unisse aqui. Foi quando também foi publicado o setiar de comentários bíblicos. A Igreja da Reforma também publicou esse livro em 2003, a primeira edição. Salvos pela Graça. Então aqui também está contido a nova teologia do ômega da apostasia. Então esse livro foi distribuído para os seus membros e aqui era o que a Igreja da Reforma agora estava ensinando com respeito à doutrina da humanidade de Cristo, certo? Essa é uma revista da Igreja da Reforma, O Observador da Verdade. Mistério maravilhoso. Essa revista é de 2000, edição julho-agosto de 2000. Olha o que está escrito. Aqui ela diz: nossa posição como igreja com respeito à humanidade de Cristo. Ela diz: cremos que a natureza divina do Filho de Deus se uniu à decaída natureza humana dos filhos de Adão após a queda. Continuemos. 4.000 anos de degeneração conforme a grande lei da hereditariedade. Conquanto Cristo houvesse tomado nossa natureza caída, cremos em harmonia com o que está escrito, que nele não havia má propensão para pecar, mas que foi tentado de fora para dentro, não de dentro para fora. Olha só, aqui eles citam Tiago capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que está escrito em versículo 14 de Tiago. 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Só faltaram eles citar o versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Nós temos 3 elementos aqui. O que fecha aqui é o versículo 15. Aqui nós temos concupiscência, pecado e morte. A concupiscência não é pecado. A concupiscência gera o pecado. E o pecado te leva à morte. Então, concupiscência são as paixões, ou herdada ou cultivada. Então, eles não citaram o versículo 14, o versículo 15. Isso aqui é da revista da Reforma, é da decisão 42 de 1987, Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Revista, página 14 da Reforma. Então, aqui nós estamos vendo como a Igreja da Reforma, ela está numa apostasia mais tremenda, mais enganosa do que a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Certo? Aqui por quê? Porque com esse nome
que eles usam, os membros estão crendo que eles estão no caminho certo por se intitularem reformistas. Que de reformista não tem nada, né? Nós sabemos muito bem. Existem muitos reformistas, pessoas ótimas, né? Que são sinceros. Mas a apostasia está tremenda, né? Vamos ler aqui o livro Cartas à Igreja. Cartas às Igrejas do pastor Andrias. Esse livreto, o pastor Andrias escreveu 6 cartas na época quando foi publicado o livro Questões sobre Doutrina. Ele publicou essas cartas e enviou para várias partes dos Estados Unidos, alertando alguns líderes para que eles se despertassem, porque a igreja estava vendendo, os líderes estavam vendendo a igreja aos protestantes, eles estavam derrubando os pilares, eles alertando os irmãos de que os líderes estavam entrando em acordo, em comunhão com os protestantes. Ou seja, ali estava havendo um adultério espiritual. Olha o que ele diz aqui no prefácio da sua primeira carta. Na década de 1950, a liderança americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia entrou em acordo com líderes porta-vozes evangélicos americanos para que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não mais fosse considerada uma seita, mas sim uma igreja como as demais igrejas evangélicas. Aqui ele diz que a Igreja Adventista, os líderes estavam vendendo a igreja, derrubando os pilares para que a igreja não fosse mais tida como uma seita, não fosse mais perseguida, mas fosse como as outras igrejas, né? Filhas de Babilônia. Tanto assim que já em 1959, a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou a fazer parte como membro cooperador do Concílio Nacional de Igrejas nos Estados Unidos, uma organização ecumênica. Para tanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria abdicar de certas doutrinas fundamentais dos pioneiros adventistas, as quais são apoiadas pelo Espírito de Profecia de Ellen G. White. Dentre essas doutrinas fundamentais está a encarnação, a qual os evangélicos e católicos creem que Jesus encarnou com a natureza de Adão antes de sua queda. Ou seja, sua natureza seria isenta ou imune às paixões e às leis da hereditariedade, que estão sujeitos os filhos de Adão depois de sua queda. Assim, a partir de 1957, os teólogos adventistas passaram a ensinar que Jesus veio com a natureza sem pecado de Adão, antes de sua queda, ao contrário do que ensinavam os pioneiros e a Ellen G. White. Jesus seria apenas nosso substituto e não o nosso exemplo a ser seguido. Com essa mudança teológica, o mundanismo entrou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com o ecumenismo. Então, por quê? Porque se Jesus Cristo ele não foi tocado por dentro, ele não foi tentado por dentro, só foi tocado por fora, então ele não é o meu exemplo. Ele não foi tocado pelos meus sentimentos. Certo? Então aqui diz que o mundanismo invadiu a igreja. Então hoje nós estamos vendo mundanos, tanto Igreja Adventista como Igreja da Reforma. O mundanismo da Igreja da Reforma, ninguém nem toca nisso, né? Lá eles nem tocam nisso porque são todo mundo, então ninguém pode tocar. Então das duas são, como eu falei no início do vídeo, uma chama-se Olá e a outra é Olibá. Duas irmãs, né? Duas prostitutas. As duas organizações, os líderes caminhando no mesmo rumo, na apostasia. Então aqui nós estamos vendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, até na década de 1950, ela ensinava que Jesus Cristo foi tocado por dentro, que ao ele encarnar a sua humanidade,
veio com todas as paixões que vem toda criança ao mundo. Que ele foi tentado tanto por fora como por dentro. Porque as maiores lutas de um ser humano são as que vêm de dentro. São as paixões herdadas. Então, Jesus, de acordo com a palavra de Deus, e até a década de 1950, isso era ensinado dentro da Igreja Adventista. De então para cá, as mudanças começaram a acontecer para que a igreja não mais fosse chamada de seita. E hoje, o que todo adventista do sétimo dia ensina e crê? Ensina que nós iremos pecar até Jesus voltar. Que Jesus foi Jesus, nós somos nós. Que Jesus Cristo simplesmente foi o teu e o meu substituto, mas não foi o teu e o meu exemplo. Que pecado é natureza. E como a nossa natureza pecaminosa só vai ser tirada de nós pela volta de Cristo na glorificação, então significa que nós iremos pecar até Jesus voltar. Então não tem como ninguém estar tratando tanto de reformas, vamos praticar reforma nisso, vamos buscar completamente a vitória sobre o pecado, porque isso é tolice. Isso é puro legalismo, e assim dizem os líderes de nossa igreja que passaram para a membraiada de nossa igreja. Então, nós estamos olhando agora, vamos agora ver que a Igreja da Reforma diz que Jesus Cristo, ele foi tentado de fora para dentro e não de dentro para fora. Ele não foi tocado pelos nossos sentimentos. Ele não foi até o fundo do poço. Aqui a Igreja da Reforma está dizendo que a escada de Jacó faltou um degrau. E se faltou um degrau, então ele não teve como ir buscar. Então, ele realmente não foi o Jesus Cristo que nós esperávamos. Então, Ellen G. White, ela diz que em sua grande misericórdia, Jesus Cristo enviou Jones Wagner. Eu me lembro desse livreto, isso aqui é um folhetinho do falecido irmão João Gongley. E na primeira capinha do seu livro, na primeira folha, ele diz o seguinte: você quer saber por que adventistas e reformistas não receberam a chuva serônia? Aqui está a resposta. A resposta porque tanto uma como a outra não estão pregando o evangelho eterno, não aceitaram o evangelho eterno, não creram e não aceitam a mensagem de 1888 que veio por meio de Jones Wagner. Porque se tivesse aceito e crido, estariam publicando os seus livros, os seus sermãos, dando para os seus membros. E as suas mensagens proviria de dentro desses livros. Aqui está o porquê que nenhuma nem outra estão recebendo até hoje a chuva serônia. Nós iremos fazer a leitura dentro do livro Cristo e Sua Justiça e o livro O Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã. Nós iremos ler 2 capítulos desses 2 livros, um capítulo de cada, para ver se realmente a Igreja da Reforma está pregando o Evangelho Eterno, se ela está pregando, está ensinando que Deus enviou por intermédio de Jones Wagner. Que nós iremos, e para também ver se a nossa liderança da Igreja de 27º Dia e muitos movimentos que se dizem da verdade presente também se estão pregando a mensagem que Deus enviou por meio de Jones Wagner. O grande problema é que muitos desses movimentos, eles querem pregar sobre a humanidade do Filho de Deus. Muitos pregadores por aí querem falar do assunto, mas nunca leram e não querem examinar o que está escrito nos livros de Jones Wagner. Muitos deles querem pregar o assunto, mas não querem aceitar o que está escrito, e nem os que já leram, muitos não querem aceitar o que está escrito, e outros nem querem ler os livros desses pastores. São mensageiros sem mensagem. Não tem mensagem para o povo de Deus. Nós iremos fazer a leitura no livro que foi escrito na época pelo movimento de reforma. É o capítulo intitulado Deus Manifesto em Carne.
Inicia com São João 8,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que diz: a humilhação que Cristo voluntariamente se submeteu é melhor expressada por Paulo aos Filipenses. Tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Jesus Cristo tinha. Ele sempre teve a mesma natureza de Deus, mas não tentou ser pela força igual a Deus. Ao contrário, pela sua própria vontade, abandonou tudo que tinha, e tomou a natureza de servo. Ele se tornou semelhante ao homem e apareceu na semelhança humana. Foi humilhado e andou nos caminhos da obediência até a morte e morte de cruz. Agora, o Wagner vai comentar. A tradução acima torna esse texto muito mais claro que da maneira como aparece nas versões usuais. A ideia é que, embora Cristo tivesse a forma de Deus, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, Hebreus 1,3, possuindo todos os atributos de Deus, sendo o Rei do Universo e aquele a quem todo o céu adora e honra, ele não achou que essas coisas fossem desejáveis, enquanto o homem estivesse perdido e sem força. Ele não podia desfrutar sua glória enquanto o homem estivesse desterrado e sem esperança. Assim, sendo esvaziou-se a si mesmo, desproveu-se de todas as riquezas e glórias e assumiu a natureza humana, a fim de que lhe fosse possível redimir o homem. Desse modo, podemos harmonizar a unidade de Cristo com o Pai, com a afirmação: meu Pai é mais do que eu. Continuemos então. É impossível para nós compreender como Cristo podia, como Deus, humilhar-se até a morte de cruz. E mais difícil se tornar especular acerca desse fato. O que nos compete fazer é aceitar os fatos, tais como são apresentados na Bíblia. Se o leitor acha difícil harmonizar alguma das afirmações bíblicas acerca da natureza de Cristo, lembre-se de que seria impossível expressar esse fato em termos que capacitassem a mente humana de alcançá-lo de modo pleno. Assim como o enxerto dos gentios na linguagem de Israel é contrário à natureza. Assim também é a economia divina, um paradoxo para a compreensão humana. Outra afirmação escriturística que vamos apresentar tornará mais evidente a verdade da humanidade de Cristo e o que isso significa para nós. Já lemos que o Verbo se fez carne e agora leremos o que Paulo afirma acerca da natureza dessa carne. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,3, verso 4. Um simples raciocínio, ele continua, um simples raciocínio seria suficiente para mostrar a qualquer pessoa que, se Cristo tomou sobre si a semelhança do homem, a fim de que ele pudesse redimir o homem, ele deve ter sido feito semelhante ao homem pecaminoso, pois que viera para resgatar a pecaminosa humanidade. A morte não teria poder sobre o homem impecaminoso, como era Adão no Éden.
E nesse caso, ele não teria nenhum poder sobre Cristo, se o Senhor não tivesse colocado sobre ele a iniquidade de todos nós. Além disso, o fato de que Cristo tomou sobre si a carne não de um ser impecaminoso, mas sim de um homem pecaminoso. Isto é, assumiu aquela carne que tinha todas as fraquezas e tendências pecaminosas, às quais a decaída natureza humana é sujeita. É mostrado pela afirmação que ele foi formado da semente de Davi, de acordo com a carne. Davi tinha todas as paixões da natureza humana. Ele diz de si mesmo: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui está o porquê que a igreja, movimento de reforma, tirou o livro e não publica os outros livros. Por quê? Porque eles hoje estão numa apostasia, como eu falei, a 180 graus, e ensinando que Jesus Cristo não herdou nossas paixões, não foi tocado por dentro. E o pastor Wagner aqui ele diz: além disso, o fato de que Cristo tomou sobre si a carne, não de um ser pecaminoso, mas sim de um homem pecaminoso. Isto é, assumiu aquela carne que tinha todas as fraquezas e tendências pecaminosas, às quais a decaída natureza humana é sujeita. Então, meus queridos irmãos, Jesus Cristo, quando ele assumiu a sua natureza, foi a natureza da humanidade, certo? Não existe 3, 4, 5 naturezas. Jesus Cristo não assumiu a natureza de Adão antes da queda. Jesus Cristo assumiu a natureza pecaminosa da raça humana. Não vamos confundir a mente espiritual com a natureza pecaminosa. A mente espiritual de Jesus Cristo era a mente de um ser convertido. A mesma mente que um ser humano passa a ter quando ele é nascido do Espírito Santo, era a mesma mente espiritual que Jesus Cristo veio do ventre de Maria. Por quê? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O ser que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria representa o nascimento espiritual de todo ser humano quando aceita a Jesus Cristo como seu único Salvador. Sendo que Jesus Cristo ele tinha a mente espiritual com natureza humana pecaminosa, com todas as suas paixões. Da mesma forma, quando o ser humano se converte, que ele é nascido do Espírito Santo, ele passa a ter a mente de Cristo, mas continua com a sua natureza humana pecaminosa, com as suas tendências herdadas. Por quê? Porque natureza humana pecaminosa não é pecado. Pecado é transgressão da santa lei de Deus. Olha como o astuto inimigo, o diabo, embriagou tanto a igreja adventista como embriagou a igreja da reforma. Olha como o mundo está embriagado com o vinho de Babilônia. Lembremos que a palavra de Deus diz que Babilônia iria embriagar todas as nações, todos os movimentos, certo? Todas as religiões, ela deu a beber do seu vinho. Então, ninguém venha dizer, nenhuma das duas organizações venha dizer que não estão bebendo do vinho de Babilônia. Estão bebendo. E eu digo, despertem. Esses pastores mentirosos estão enganando a vocês. Despertem. Vamos ler os livros de Jones Wagner e o Espírito de Profecia e a Santa Bíblia, que é a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Nós iremos dar uma pausa nessa leitura. Nós iremos retornar depois para darmos continuidade a essa palestra, ler esse livro e o livro O Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã, do pastor A.T. Jones. Esse aqui é do Wagner, Cristo e Sua Justiça, e esse aqui é do pastor A.T. Jones. Oremos ao Senhor nosso Deus. E eu digo, irmãos, inscrevam-se nesse canal, envie esses vídeos, essas palestras para os seus amigos,
aceita a mensagem de Deus, que seja humilde para aceitar a mensagem, para examinar, não se levante, não permita que o diabo entre no teu coração para você se refutar e bater contra mim. Não. Se você fizer isso, você estará batendo contra o Espírito Santo de Deus. Estará pecando contra o Espírito Santo de Deus. Assim falou Materiales, volume 2. Assim falou a leitura que eu fiz no início das palestras. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido ao Santo Deus para todo sempre. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio. Abençoe tua igreja, abençoe teu povo, teus filhos mundialmente, para que com um coração humilde possa examinar essa mensagem, examinar os livros desses pioneiros, desses mensageiros de 1888, juntamente com a Bíblia e o Espírito de profecia. Abençoe-nos, ó Deus, obrigado por tudo, no nome santo de nosso Salvador Jesus. Amém.